E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo sobre a derrota do São Paulo ontem contra o Ceará em casa e a crise que se instalou no Morumbi com críticas e muita pressão para cima da diretoria tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já comenta aí quem para você é o maior culpado dessa crise no nosso querido tricolor. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe eu volto e trago a minha opinião, a gente vai falar bastante de São Paulo. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Sobre essa derrota do São Paulo, Bazégio. O São Paulo acusou o golpe, né? O time entrou em campo traumatizado pela eliminação no meio de semana na Libertadores. Ainda com muitos desfalques, o Crespo perdeu o Rafael Tolói logo no primeiro tempo, ou seja, a alta incidência de lesões continua, né, atrapalhando o São Paulo nessa reta final de temporada, e o time segue com dificuldades para criar com naturalidade. Teve algumas oportunidades de gol, mas o time não está jogando o que jogou lá no início do trabalho do Crespo nessa segunda passagem pelo São Paulo. Você estava lá ontem, né? Estava lá. E esse protesto pedia para não ter gente dentro do estádio também. Eles queriam fazer uma coisa assim, não deixar ninguém entrar, mas entraram 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, é nada, né, o público mais baixo desde 2019. Nossa, foi bem surpreendente. E a torcida na bronca com a diretoria do São Paulo, com o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte. É importante salientar que a torcida do São Paulo evitou criticar, protestar contra jogadores e comissão técnica, pelo menos por enquanto. Os jogadores e a comissão técnica seguem com moral, com a maior parte da torcida, mas a diretoria, a paciência acabou com a torcida está muito insatisfeita com quem comanda o São Paulo, porque as dívidas têm aumentado. Os resultados não têm sido melhores do que o dos outros anos, embora o investimento também tenha aumentado. Hoje o São Paulo conta com jogadores como o Oscar, investiu dentro das suas possibilidades para formar um elenco competitivo para disputar a Libertadores, não deu certo. Agora o São Paulo tem uma folha salarial importante, se desfez dos principais jogadores da base por um valor ínfimo e precisa resolver muito. Agora sim, Chicão, pode já comentar tudo. Mandaram o Casares plantar chuchu, não sei se você concorda ou não. E também falando da derrota pro Ceará. Michele, não é difícil entender o que está acontecendo no São Paulo. Por quê, Chicão? Não é difícil. Na verdade, aquela boa fase que o time teve, meu caro Bacérgio, você que cobre o São Paulo, foi uma boa fase que mascarou muita coisa. Mascarou muita coisa errada que estava acontecendo no São Paulo. Principalmente na administração do Júlio Casares e do Belmonte. Muita coisa foi feita, como você falou, vendendo jogadores que não precisavam vender, né? Tentaram fazer um caixa que o dinheiro desapareceu, né? E hoje o São Paulo está devendo quase 2 bilhões. Quer dizer, quando eles pegaram o São Paulo devia 700, agora está devendo 2. Quer dizer, é uma crise que parte do gabinete, parte da parte executiva, né, fora de campo. Que dentro de campo, bem ou mal, o Crespo até agora tinha o controle da partida, tinha o controle do jogo, né? Coisa que parece que ele vai perder se não se der um jeito na política do São Paulo. A política do São Paulo é tão complicada quanto a política no Corinthians, quanto a política no Palmeiras. O Palmeiras vive um céu de brigadeiro por causa da Leila Pereira, né, e do investimento que ela pôs lá. O Corinthians uma bagunça, ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente até o final do ano. E no São Paulo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O trio de ferro só se salva o Palmeiras, só se salva o Palmeiras. E a crise do São Paulo é política. Insisto aqui, seu Júlio Casares e seu Belmonte são os culpados, porque eles puxam metade do conselho para eles. Fizeram falcatrua na reeleição, reelegeram o Júlio Casares, e aí que tá. Como é que vai ficar a partir de agora? Não, mas Chico, não teve falcatrua, teve votação na eleição. Tem votação, mas a questão é que eles mexeram no estatuto para poder se reeleger. Então, quer dizer... O que foi, Baseado, que eles fizeram o negócio do estatuto? Não, eles aprovaram uma emenda em que permitia a reeleição para o Júlio Casares Antes não tinha reeleição. Exato, para o Júlio Casares ter o segundo mandato. Entendi. E aí
enfim. Mas não isso é que uma aconteceu. falcatrua, Chico. Ele usou, na verdade, a palavra, Chico. Ele articulou Um artifício. politicamente. Um artifício. Usou uma artimanha. Entendeu? Ele usou o que ele tinha que usar. A favor dele. Justificando que 3 anos era muito pouco para um presidente fazer a eu diferença concordo, no clube. eu concordo. Só que ele pegou o clube com 400 milhões em dívida e está entregando com 1 bilhão de dívida. Então, assim, as dívidas aumentaram, São Paulo conquistou a Copa do Brasil, ganhou um campeonato paulista na pandemia e só. Mas não posso passar pano para ele. Não. Pode começar pelo jogo, que foi ruim. Não, vamos começar pela entrevista. Talvez seja mais fácil a gente começar pela entrevista e ir voltando um pouquinho no tempo. Da entrevista para o jogo, do jogo para o antes do jogo do protesto, em que envolvia o estádio vazio, né? E aí, do protesto para o clube social, que é o alvo do protesto. Então dá para a gente fazer a escadinha, rapidamente, tentar ser breve. A entrevista, ela teve uma novidade. Ela foi a mais extensa. Ela, em alguns momentos, a gente não mostrou esses trechos. Ele pediu para falar em espanhol. Para ser mais claro, essa situação das Copas internacionais, da próxima vez você pode pedir para ele se expressar em espanhol do que ele quer dizer exatamente. Se ele quer dizer Libertadores ou Sul-Americano. Porque, mal compreendido da última vez que falou sobre os lesionados, sobre o Oscar, sobretudo, ele fez questão de se expressar em espanhol sobre a situação do Oscar, depois em espanhol sobre a situação do Luiz Gustavo, depois em espanhol sobre a situação do Luiz Gustavo e do Lucas, juntos. Isso não é por acaso. Primeiro porque, como é o cara que fala pelo clube, ele estava tendo dificuldade em ser compreendido, sem colocar aspas ou mais sincero, e ele está na defensiva. Pela primeira vez desde que voltou ao São Paulo. Porque o time dele empacou. Ele perdeu a mão sobre o time, né? Você falou 4 derrotas. Vamos voltar um pouquinho. São 6 partidas, 5 derrotas, 1 vitória, 1 gol marcado em 6 partidas. O técnico perdeu a mão. O time não consegue mais jogar, não consegue mais fazer gols. Há 2 ausências fundamentais nesse período. Não a do Lucas, nem a do Oscar, nem a do Luiz Gustavo, que não são super-heróis, como disse o Crespo. A do André Silva, que a gente falava aqui. Desde que o André Silva saiu, o São Paulo não conseguiu fazer gols. O Luciano emperrou, nenhum jogador que faz dupla com ele consegue se firmar e o ataque parou de funcionar. A criação da jogada, ou das jogadas, ela até continuou sem o André Silva, muito por conta da presença do Marcos Antônio. Agora o Marcos Antônio também não está. O Marcos Antônio, vítima de uma recaída de lesão muscular com uma barbeiragem da comissão técnica, departamento médico e preparação física do São Paulo, certo? Então o Marcos Antônio já não jogou contra a LDU e não jogou também contra o Ceará. O time perde. E com um time limitado para Dedéu, essas 2 peças que faziam, nós vamos discutir daqui a pouco a falta que faz o Lucas Evangelista no Palmeiras. Imagine o Marcos Antônio no São Paulo. Né? É uma diferença abissal. O time, o Crespo, se perdeu. Me dá uma sensação, e espero que ele lembre disso, daquele momento do trabalho dele no Brasileiro, quando ele saiu lá atrás. O time emperra, ele perde a convicção sobre o sistema, começam a ocorrer várias lesões musculares e o time vai lá para baixo. E começa a disputar contra o rebaixamento. Né? Que, na verdade, Tironi, é aquilo. É a realidade do São Paulo por esse ano. Só que ninguém conseguiu jogar claro com o torcedor do São Paulo até o momento. E o torcedor do São Paulo, se sentindo sacaneado, largou a mão. O Crespo perdeu a mão, o torcedor do São Paulo largou a mão. E largar a mão, eu não acho uma opção, sabe? Eu lamento. Eu parabenizo 12 mil pessoas que foram. É o pior público desde a volta da pandemia. Isso é bem significativo. É chocante. 12 mil pessoas desde a volta da pandemia. Parabenizo os 12 mil torcedores. E acho que os que não foram, eles... e estou vendo muito companheiro São Paulino, influenciador São Paulino, defendendo o Morumbi vazio, o não ir ao jogo, o cancelar o sócio.
em protesto contra a direção, essa é a forma mais fácil de você entregar ainda mais o clube nas mãos da atual gestão. Você saindo do processo, você não indo, você não comparecendo. E você está jogando contra o time. Nessa dificuldade de se encontrar entre, eu miro ser o Palmeiras e não quero ser o Corinthians, que não fez até agora essa tentativa de sanear as contas, o torcedor do Corinthians não abandona o time. Por exemplo, certo? Na boa, na ruim, na podre, ele não abandona o time. E é podre, hein? Não é... O Corinthians está podre. Podemos falar assim, está podre. O Vessone fala, o negócio chega a podre. Mas na hora do jogo, na hora da participação, o torcedor do Corinthians não larga a mão. E isso era a coisa mais legal que o torcedor do São Paulo tinha conquistado a partir de 2017. Ele não largou mão. Com presidentes péssimos, diretores péssimos, times ruins, jogadores médios, técnicos incompetentes ou não, o torcedor do São Paulo não largou mão. Então, o que eu vi ontem foi o torcedor do São Paulo largar a mão. Pela primeira vez. Tem um adendo antes de a gente chegar no protesto, porque nós estamos voltando à fita. A direção do São Paulo até agora não soltou a venda de ingressos para São Paulo e Palmeiras. Estou acompanhando aqui. Em outros tempos já estaria vendendo há 3 semanas. Por quê? Deve estar porque eles não sabem o que fazer. Imagino que sim. Se eles não abaixam o preço, não vai ninguém de novo. Porque agora não é o torcedor, o endinheirado, que gosta de ficar no sofá no pay-per-view. Agora é o cara que não tem dinheiro. É esse público que não pode ir na Libertadores, que não tem grana para ir na Libertadores, que vai ajudar o São Paulo, como ajudou as outras vezes. Mas para dar esse passo, eles também precisam entender, os dirigentes, e aí que está a questão, né, Vessone, a cilada, que quanto mais gente, maior o protesto também contra eles. Né? Maior o grito, fora Casares e Casares, etc, etc. Então tem esse dilema para o jogo do final de semana. Antes disso, o São Paulo vai a Fortaleza, sem jogador, machucado, suspenso, para jogar contra o Fortaleza. O Vessone falou aqui ontem, São Paulo teria Ceará em casa, Fortaleza fora. Palmeiras, no intervalo desse tamanho. E depois, da data FIFA, 2 jogos fora. Grêmio e Mirassol. O São Paulo está saindo, com o resultado de ontem, da briga pela Libertadores. E precisa encarar isso de frente. Porque ele não tem time para jogar a Libertadores. Ele teve um momento, um agosto muito bom com o Crespo, e isso evaporou. Como teve um ou outro momento esse ano nas mãos do Zubeldia. E, evidentemente, o problema não era treinador no São Paulo. Né? As questões continuam as mesmas. Inclusive as ausências. Agora o Marcos Antônio é uma ausência que também limitou muito a possibilidade de continuidade do Zubeldia. Agora o protesto. Que desta vez uniu a torcida organizada com a torcida comum. Aliás, a torcida comum clamou, cobrou a organizada e a organizada fez o protesto. Durante o jogo também, né, Tirone, que você estava lá. Contra o presidente Casares. Salutar. Eu acho que o Casares destruiu tudo que ele tinha construído nesses anos e quem dá golpe para permanecer no poder, invariavelmente, no final do mandato, não dá muito certo. Sempre assim, sempre assim. Dá para perceber que é assim. Né? Só que ele contratou uma situação para o São Paulo agora de não poder, em tese, rasgar o plano e assumir atitudes populistas como ele gosta de fazer normalmente. O que ele tem que fazer agora? Resta pouca opção. Jogar mais claro, ele nunca joga claro, que a missão do São Paulo é continuar na primeira divisão esse ano e no ano que vem também, que é o último ano do mandato dele. Nós vamos ter que jogar para não cair com um time ruim em 2026 também. Senão a gente vai quebrar. Fosse essa a frase desde o início, talvez os protestos fossem outros, né? Então tem essa circunstância. E, gente, não adianta imaginar que o protesto é salutar porque ele abala o poder do Casares, cria uma possibilidade de oposição, areja um pouco o terreno muito confortável que ele pisava. Mas
o protesto não vai derrubar o Casares. O Casares ainda tem 15 meses de mandato. Isso o torcedor de São Paulo precisa entender também. E o time vai jogar futebol durante 15 meses. Então não adianta, enquanto o Casares estiver no poder, eu não torcer para o São Paulo. Isso não é uma opção. Né? Agora, protestar. Aliás, inclusive, como faz muitas vezes o Corinthians, ou a torcida do Corinthians, não em dia de jogo. É em dia de reunião do conselho, é no clube, é na porta do clube. E não em dia do jogo, porque em dia de jogo você mistura as coisas. Aí você acaba jogando contra o time, que é fraco demais, que está sem confiança, que está sem jogador. Então, eu acho que essas circunstâncias, aí agora a discussão, o Casares vai demitir o diretor de futebol depois dos protestos para dar uma satisfação ao torcedor. Ele tem dificuldade até de fazer isso, porque se ele vai demitindo gente que ajudou ele a se reeleger, grupos políticos, cada vez ele vai ter mais dificuldade de governar. É emaranhado político que se assemelha a qualquer situação ao nosso país, por exemplo, né? Para quem governa. Então, essa é a circunstância. Eu imagino que nada melhore nas próximas partidas. O fato do time agora ter a próxima partida em casa com um clássico contra um rival que é o oposto seu hoje, que o te ultrapassou, que mira ganhar o Campeonato Brasileiro, eu imagino que alguma coisa para esse jogo seja diferente, em termos de mobilização. Mas fora isso, muito pouca coisa. E, de novo, a pior coisa para o Casares, eu falei isso desde o dia que aconteceu isso, a pior coisa para o Casares seria a saída do Zubeldia. O Zubeldia saiu, o Sofá saiu da sala, né? O Bumerangue fez assim, e agora o alvo é ele. Né? Vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para frente com esse contexto todo. Muito bem, tá aí então as imagens aí do protesto. Eu estava lá no protesto ontem, fui lá registrar com imagens também, então vi, estava muito organizada, com gritos do Casares, passando pelo Belmonte, pelo Rui Costa, Chapecó, DM e tudo mais, até críticas, protestos contra o sistema eleitoral do São Paulo, sistema de conselheiros e super tudo mais. pertinentes, aliás. Tava ali, o protesto foi esse. E quando acabou o jogo também, o primeiro grito foi fora Casares, da torcida organizada, que também se juntou ao protesto da torcida comum. Vessa, chocante, né? Um público de 12 mil pessoas. Esse público é o menor público do São Paulo desde antes da pandemia. Então nós estamos falando do pior público da década, né? Exatamente. Da década. Então, uma manchete como essa, você, quando tem o pior público da década, ela realmente é muito impactante. Como disse o Arnaldo, o torcedor de São Paulo estava fazendo muito diferente nos últimos anos, vindo... Quando o público está baixo, 25, 24, 23, no público baixo, né? Então, realmente chamou bastante atenção. O que mais me chamou atenção ontem, foi o seguinte. O São Paulo perdeu alguns jogos nessa sequência que o Arnaldo falou. 5 em 6. 5 em 6, sendo um gol marcado em 540 minutos. Gente, 540 minutos de bola e fez um gol. É muita coisa para um time grande. Mas o que me chama atenção jogando bem, mais ou menos, empatando, ganhando ou perdendo, o São Paulo estava com jeito de jogar. Você via o São Paulo organizado jogando. Os 3 zagueiros, os 2 da frente, os 5, que sendo 3 por dentro, 2 alas e tal. Então, independentemente do que estava acontecendo no jogo, independentemente do resultado, você tinha um São Paulo e era uma organização que para mim até me surpreendeu, que foi muito rápido com o Crespo. Uhum. Eu nem esperava um recorte tão rápido e o time se encaixar. Beleza, vamos embora. Os 2 lá, os 2 passando pelo lado, os 3 zagueiros dando uma força, aí reveza os 3 zagueiros, mas sempre eles ali. O Marcos Antônio com liberdade, subindo. Então... E ontem o que me espanta é que o time virou uma bagunça em vários momentos do jogo, a ponto dele abrir até mão da linha de 3 dele. Sobretudo depois ele abrir mão da linha de 3. Isso. Como aconteceu com a LDU, aliás. Isso. Então, assim, quando o treinador começa
a perder a mão também nessa situação de uma organização de time que não estava acontecendo, isso daí é preocupante. E a outra coisa que também me chamou a atenção, que é esse lance da desmobilização. Ontem o Arnaldo citou como é a depressão São Paulina pós-Libertadores. E, cara, juntou a segunda noite, que já é meio complicado para a bola, né? Segunda noite. Juntou isso, mais eliminação, mais o público vazio, mais o time não jogando nada. Foi um cenário muito, muito, muito complicado mesmo, assim, assustador. Você olha, é engraçado, você olha para o Morumbi, você fala, caramba, há dias atrás tinha 60 mil pessoas, uma loucura, uma mobilização maluca e vivendo uma noite como essa. Então, tanto a desorganização do time me chama a atenção, quanto essa falta da essência ali de uma coisa de vamos embora todo mundo junto, vamos sair dessa, vamos todo mundo de novo, vamos remobilizar de novo. Então, essas duas coisas me chamam a atenção, tanto taticamente quanto esse lance. Agora é o Palmeiras. O torcedor de São Paulo tem dois caminhos. A montanha, domingo... Agora é Fortaleza. Tem um Fortaleza lá. E depois é que eu pensei no jogo em casa, né? Mas, enfim, eu vou pular o Fortaleza independentemente do que acontecer. Porque é o papel do torcedor que o Arnaldo está dizendo. A montanha no domingo, ela já é gigantesca. Um time que se comporta bem fora de casa, que é um bom elenco e etc, etc, etc. Com o estádio vazio, a chance do time ganhar é ainda pior, é ainda menor. Então, ou o torcedor tem esse entendimento e tenta ser uma espécie, de novo, de 12º jogador, para tentar, de novo, fazer com que o clube entenda, os jogadores, passou o que passou, vambora, temos um Campeonato Brasileiro, é o que tem para hoje e vambora. Ou, no domingo, vai ficar ainda pior para quem for ao Morumbi, se for de novo pouco. Eu não acho que, obviamente, vai dar 10 mil num clássico no final de semana. Vai dar mais. Mas eu acho que o São Paulo, a chance que ele tem diante do Palmeiras é se o estádio estiver cheio e isso puder colaborar. E, claro, o Crespo, de novo, tentar remobilizar até taticamente e não se perder, não sair pelos dedos, porque ontem eu vi um pouquinho esse time se desorganizar, algo que eu não via, inclusive em derrotas, viu? Inclusive em derrotas. O Massa foi ruim, hein? Dentro de campo foi bem ruim. Fora de campo tem outros detalhes que a gente não falou. Meus amigos, demorou, mas chegou. A crise estatutária chegou no São Paulo, escancarando o quão amadora é essa diretoria, escancarando os problemas que o São Paulo tem. Eu discordo de quem acha que a culpa de tudo isso é do técnico. Acho que muito da culpa do que está acontecendo é da diretoria e também de alguns jogadores que estão deixando a desejar, o Ferreirinha, o próprio Luciano, Alisson e Pablo Maia, que não vem jogando bem. O Bobadilla vinha sendo um destaque, acabou oscilando desde o jogo contra a LDU. Os jogadores estão literalmente pipocando. Jogadores sem culhão, jogadores sem caráter. E a falta que jogadores como o Caleri, como o Luiz Gustavo, como o Rafinha fazem dentro do vestiário do São Paulo. Porque são jogadores que dão a cara a tapa e que tentam levar... O São Paulo não tem. Quem tem essa aura de líder, de capitão, de chamar a responsabilidade, de xingar todo mundo dentro do vestiário? Quem? O São Paulo ontem lembrou muito o time do Zubeldia, um time completamente desorganizado. Lembrou muito aquele jogo contra o Vasco. O último jogo do Zubeldia. Ontem, o sinal foi meu aniversário. E eu falei, não, vou assistir o jogo. A galera veio minha família aqui pra comer uma pizza. Não, vocês podem ir pedindo e comendo aí que eu vou assistir um pouco do jogo aqui. Cara, eu simplesmente larguei o jogo e fui curtir meu aniversário. Fui comer uma pizza porque tava um show de horrores. Tava um show de horrores. Uma vergonha. Uma vergonha. E eu sei, o time do Crespo não é um time desorganizado. Há 4 jogos atrás, o time do Crespo estava amassando a LDU lá. Foi desclassificado? Foi muito por falhas dos seus jogadores. Mas aí a gente entra na seara. A diretoria amadora que, não só esse ano, mas nos anos anteriores,
endividando o São Paulo, aumentando a dívida do São Paulo, tornando o São Paulo cada vez mais pobre, cada vez mais endividado. A diretoria do São Paulo, seguidamente durante anos, vendendo jogadores da base abaixo, muito abaixo. Jogadores que seriam fundamentais para ajudar esse time. Ah, você não tem o Oscar, você não tem o Lucas. Ah, mas você tem o Matheus Alves para revezar com o Rodriguinho. Quando o Rodriguinho não estiver bem, você tem o Henrique do Carmo e o Lucas Ferreira para jogar na frente. Cadê esses caras? O William Gomes está jogando pra caramba lá no Porto. E aí? Esse é o São Paulo. O Crespo tem suas culpas? O Crespo tem suas culpas. Mas eu não acho que ele é o maior culpado. Ontem, eu disse isso no vídeo mais cedo. Ontem, no gol do Ceará, o Cedric Soares parou. Quando o Alisson toca a bola pra trás, o Cedric tá de costas pro marcador. O Cedric, ele tá olhando pra bola de costas pro marcador. E quando a bola sobe pro marcador, ele não se dá nem a mínima vontade de correr atrás do cara. Ele simplesmente anda e espera o Rafael fazer alguma coisa. É isso. O Ferreirinha não acerta nada. Ele mantém o Ferreirinha. O Luciano, eu nem me lembro qual foi a última vez que o Luciano teve uma atuação razoavelmente boa. O último gol dele, se eu não me engano, foi contra o Juventude. Mas eu tô falando de atuação, de ter uma boa atuação. Não joga nada. E não sai pra entrar o Tapia, não sai pra entrar o Dineno. Ah, mas o Tapia vai resolver? O Luciano tá resolvendo. Ah, mas o Dineno vai resolver? O Luciano tá resolvendo. Ah, mas o Rigoni vai resolver? O Ferreirinha tá resolvendo? Esses caras, pelo menos, os caras que vêm do banco, eles pelo menos entram com... Não, vamos entrar, vamos correr, vamos jogar. Os caras que estão lá dentro estão numa preguiça. Eu espero que essa draga de ressaca de eliminação passe logo, porque o São Paulo tem o Fortaleza, o São Paulo tem o Palmeiras e o São Paulo tem que se classificar para a próxima Libertadores da América. Será que isso vai acontecer? Novamente, eu acho inaceitável quem compara o trabalho do Crespo com o trabalho do Zubeldia. O Zubeldia é um técnico limitadíssimo. O Crespo, em pouco tempo, já demonstrou mais variações táticas e um time bem mais organizado que o time do Zubeldia. Não vem as viúvas do Zubeldia. O problema não era o treinador? Sim, muito do problema do São Paulo era o treinador. Ah, mas estava invicto na Copa Libertadores da América, jogando um futebol medíocre e ridículo. No Campeonato Brasileiro estava sendo rebaixado. Então não venham aqui defensores do Zubeldia, bando de viúva do Zubeldia. Aqui não. O Zubeldia é um técnico limitadíssimo. Talvez pode dar certo lá no Fluminense jogando de uma maneira só. É um cara que só sabe jogar de uma maneira. De uma maneira. Maldito 4-2-3-1. Você tem peças pro 4-2-3-1? Não, não tem. Vai jogar assim. O Crespo ama os 3 zagueiros, mas quando necessário ele abre mão dos 3 zagueiros e joga com a linha de 4. O time do Crespo, bem, joga anos-luz mais que o time bem do Zubeldia. Então, o menor culpado disso é o Crespo. Ele tem culpa em demorar a mexer, ele tem culpa em, às vezes, em algumas opções, mas os jogadores e a diretoria são o que estão afundando o São Paulo nessa crise. E eu não julgo o torcedor que sai do estádio, que não vai no estádio. Não julgo mesmo. Cara, o São Paulo tá cansado. Do jeito que eu cansei ontem. Fui comer uma pizza aqui. O torcedor de São Paulo tá cansado. E a gente vai continuar cansado. Até Deus sabe quando. Porque só Deus sabe quando o São Paulo vai se recuperar disso. Deixe a sua opinião aí, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.